Olá, eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação para que mais corações escolham a palavra de Deus. Vamos à reflexão do dia de hoje, 5 de agosto de 2024, 18ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Santo do dia, dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Lá no século III, Itália, segundo uma antiga lenda, um casal romano rico pediu luzes à Virgem para saber como empregar a sua fortuna. Então, em sonhos, recebeu uma mensagem de que Maria queria que lhe fosse construída uma igreja, precisamente sobre o Monte Esquilino, que entre os dias 4 e 5 de agosto, em pleno verão europeu, estaria coberto de neve. Então, seria um grande sinal. E realmente, no dia 5 de agosto, no ano de 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, na Praça Maria Maior, foi o palco da evocação deste milagre. A Virgem Maria indicando aquele lugar ao então Pontífice Libério para que fosse construído um templo em sua honra. A Basílica de Santa Maria Maior é chamada também Basílica de Nossa Senhora das Neves, construída. A construção da igreja teve início durante o papado de Libério e foi consagrado pelo Papa Sisto III. Essa igreja é uma das 4 basílicas papais. Então, nessa basílica onde Deus também se manifesta com todo o seu amor e ternura, na figura da Mãe de Deus, né, que nos foi consagrada ao pé da cruz: Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E diante desta construção física que é a basílica, queremos invocar a proteção de Nossa Senhora sobre todos nós e a sua intercessão junto ao seu Filho Jesus. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura em Jeremias 28, de 1 a 17. Às vezes nós buscamos profecias ou palavras que nos confortem na prática dos nossos pecados. É isso que aconteceu no tempo de Jeremias. Jeremias, naquela época, estava andando com um jugo nas costas. O jugo é aquela peça de madeira que vai entre os bois, ligando entre os bois assim, na hora de arar. Esse jugo, ele significa escravidão, né? Porque você prende os bois na hora do arado para que eles não se dispersem, eles não têm liberdade. Então vamos ao texto. Ele andava com aquilo e de repente vem um profeta, um falso profeta, tirou aquele jugo do ombro dele, que significava que o povo de Israel tinha um jugo sobre as costas. Ele quebrou o jugo, né? E profetizando uma falsa profecia de que Israel seria libertado, assim como ele quebrava o jugo das costas do profeta, assim também estaria acontecendo numa profecia. Mas Jeremias não se enfraqueceu diante dessa falsa profecia. Ao contrário, lá no versículo 15 nós vamos ver: disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve, Ananias, não fostes enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em suas mentiras. Isso diz o Senhor: eis que farei partir desta terra, você morrerás ainda este ano, pois pregastes a infidelidade contra o Senhor. Naquele mesmo ano, naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias, né? Porque ele profetizava coisas só para agradar os sacerdotes, os reis, só para agradar os doutores da lei, para ficar bem na fita, né? Enquanto o profeta Jeremias profetizava aquilo
que o Senhor lhe mandava profetizar. Foi o próprio Deus que mandou que ele circulasse na cidade com aquele jugo de madeira no pescoço, né? Mas, ao contrário, quando ele quebrou aquele jugo de madeira no pescoço do profeta, o próprio profeta Jeremias falou: ó, Ananias, quebrastes o jugo de madeira, mas agora isso diz o Senhor, né? Porque eu agora colocarei o jugo de ferro, não mais de madeira, sobre este povo que não tem temor nenhum, que peca e que traz para o seu povo grandes maldições. Ao contrário, Nabucodonosor vai entrar mesmo, agora que ele vai destruir tudo mesmo, né? Agora que vai acabar com o povo. Que o profeta Ananias, ele, ele profetizava a grande libertação, né? Que toda a maldição acabaria, que não haveria mais jugo sobre o povo. Ao contrário, que agora o jugo era de ferro. Então, isso é o que sintetiza o texto de Jeremias. Acabei fazendo uma síntese sem ler o texto, mas acho que nós ficamos ao nosso coração com essa história que foi contada aqui em Jeremias capítulo 28. Trata-se de um falso profeta e de uma profecia. E a palavra de Deus é isso, não tem como a gente remediar, né? Então, alguns querem transformar os mandamentos, adaptar um versículo aqui, outro versículo acolá, para aliviar os sintomas ou o agravamento de um pecado que nós estamos cometendo, comunitário, nesse tempo, dizendo que essa palavra já não se encaixa. Mas o próprio Jesus já nos falou, né? Que ninguém, nem um tio, nem o menor é, letra do alfabeto, nada será tirado da palavra de Deus até os séculos finais. Então a lei do Senhor é a lei, né? Certo que a interpretação dessas leis e a aplicação dessas leis, elas vão se moldando no século, mas a síntese da lei, o que é permitido, o que não é permitido, não é permitido, e ponto final. É isso que acontece no tempo de Jeremias com o profeta Ananias, que quer distorcer a palavra de Deus para agradar os reis. Que o Senhor possa nos manter firme no propósito de agradar a Deus sobre todas as coisas, né? Agradando a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, nós podemos então amar o irmão como a nós mesmos. O responsório de hoje está no Salmo 118. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Olha que bonito esse salmo, né? Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Como que eu faço a vontade de Deus? Não me comportando nesse mundo como Ananias, mas me comportando como Jeremias. Ensinai-me a fazer a vossa vontade, Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Olha que lindo o salmista aqui agora nos dando o caminho para fazer a vontade do Pai. Salmo 118. Evangelho está em Mateus capítulo 14, de 13 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho é a continuação do Evangelho de sábado, né? Domingo teve um Evangelho especial, mas agora o do sábado continua. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um outro lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo o de comer. Então, dai-lhe vós mesmo de comer. Igualzinho o profeta Jeremias, né?
Jeremias estava dando a palavra certa para o povo certo, né? Para o povo que tinha fome da palavra de Deus, enquanto Ananias estava dando uma podridão como alimento, né? Mentira como alimento. Dai-lhes vós mesmo o que comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes, né? Porque ainda seus olhos não estavam abertos à verdade. A verdade é que diante deles estava o Deus, o Senhor, aquele que se encarnou, o Deus Todo-Poderoso que se fez homem. Tudo é possível a Deus. Jesus disse: trazei-os aqui, os 5 pães e 2 peixes. Jesus então mandou que a multidão se sentasse na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou uma bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando diante da palavra de Deus acontece a transformação, diante da verdade anunciada, da verdade, todos se saciam, todos ficam saciados. Ainda há sobra, ainda há muito a recolher. Agora, quando uma nação, por exemplo, é constituída na mentira, quando o povo se une na mentira, quando a escola prega mentira, quando a família vive na ilusão da mentira, acontece o que aconteceu na primeira leitura de hoje, né? De um jugo de madeira, transformou-se no jugo de ferro. A maldição sobre aquele povo, na primeira leitura, aumentou, né? Porque queriam usar a mentira como subterfúgio, como justificativa para o seu pecado. Aqui estamos diante da verdade da palavra de Deus. 5 pães e 2 peixes foi o suficiente para saciar a fome daquele povo todo. Ainda sobrou 12 cestos. Por que dar aos nossos filhos a mentira como alimento? Por que não dar a verdade, né, como alimento para que eles possam produzir em abundância para esse mundo, ainda viver com sobra, para que a sobra seja ainda distribuída para as outras pessoas? Por que não oportunizar aos nossos filhos a verdade que é Jesus Cristo, diante da mentira e da ilusão de muitos Ananias que querem multiplicar a mentira como solução para tudo? Multiplique a verdade. Quando a verdade é multiplicada, mesmo que seja 5 pães e 2 peixes, o alimento ainda sobra para tudo. A paz, a justiça. Amar a Deus sobre todas as coisas, para depois amar o irmão, para depois amar a si mesmo. Não é o contrário. A igreja não vive de social, ele não vive dessa assistencialismo. Ela não vive disso, ela vive de pregar a palavra, que quando eu prego a palavra, né, as injustiças diminuem. Quando a palavra de Deus cai no coração dos políticos, cai no coração dos governantes, quando a palavra de Deus é anunciada na fonte da verdade, há transformação social. Esse é o objetivo da Santa Igreja. Então, que a multiplicação dos pães hoje, pregada no Santo Evangelho, seja a multiplicação da verdade. Porque a multiplicação da mentira, como anunciado no primeiro palavra de hoje, nós já sabemos que nos traz consequências terríveis. Por isso que o nosso coração esteja aberto à presença do nosso Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus, a reflexão do dia, é um programa que tem um objetivo, né? O nosso objetivo, dentro do projeto Ai de Mim, se não evangelizar, é que você se transforme num pregador, né? Um anunciador, num profeta da verdade do Senhor, multiplicando esta palavra em suas redes sociais. Vá lá no YouTube, dá um joinha, participe, multiplique também suas redes sociais dentro do YouTube,
para que essa pregação possa alcançar mais e mais corações, assim que eles possam se alimentar da verdade, da presença de Deus em nossas vidas. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.